Olá, boa noite. Esse é o trabalho Síndrome HELP após diagnóstico de Covid-19, relato de caso. Meu nome é Ana Luísa Parede Cavalcante, sou autora e relatora desse trabalho. Como coautores estão Ana Luísa Rosa Diniz e Érica Brasil Santos de Almeida, e o nosso orientador é o doutor, professor Fernando José Silva de Araújo. Todos nós estamos representando a instituição Universidade Católica de Brasília, e antes de tudo, acho muito importante a gente deixar claro porque pensamos no título, no tema desse trabalho, né? Durante o ambulatório de puerpério, nós visualizamos o caso de uma paciente que tinha uma associação entre a síndrome HELP e um diagnóstico positivo de Covid-19. Ao pesquisar na literatura, nós vimos que isso estava sendo muito relatado, então não era uma associação por acaso, né? E por isso a gente viu que, de fato, sim, a infecção por SARS-CoV-2 durante a gestação aumenta significativamente as chances de se desenvolver a síndrome HELP. E o trabalho surgiu com o objetivo principal de ser apresentado em um congresso de grande porte que atingisse bastante tanto profissionais da área da saúde como futuros profissionais, como é o caso do Congresso Médico da Universidade Católica de Brasília, e o objetivo é levantar realmente a atenção sobre a relação entre a síndrome HELP e o Covid-19 a esses profissionais, discutindo de fato se existem medidas para reduzir as complicações ao binômio materno-fetal. Nós entendemos que, se algo é conhecido, assim a gente consegue pensar com maior antecedência que uma coisa pode levar a outra e já se antecipar em relação à resolução desses problemas, e assim a gente pode formar profissionais cada vez mais capacitados e preparados para lidar com situações como essas. O caso em si foi de uma mulher puérpera de 32 anos, O positivo, que estava na sua segunda gestação, sendo que a primeira delas foi uma gestação por parto vaginal, sem intercorrências. A segunda, que no caso era a gestação atual, é uma gestação gemelar, univitelínica monocoriônica, que por si só, por ser gemelar, já era considerada como uma gestação de alto risco. Foi uma gestação que foi acompanhada por meio de 11 consultas de pré-natal que ocorreram tanto no Hospital Regional de Ceilândia quanto no de Braslândia. Durante todo esse período de pré-natal, não houve nenhum tipo de intercorrência, todos os testes de sífilis, HIV, que a gestante chegou a realizar, todos estavam não reagentes, e estava tudo bem com a gestante até então, até que com 36 semanas e 4 dias, essa gestante compareceu novamente ao HRC, mas com queixas de febre associada a dor em membros inferiores, cefaleia, ardor em nariz, um pico pressórico, ela estava com uma pressão sistólica acima de 150 e dor em baixo ventre. Foi realizado um teste rápido de antígeno para Covid-19, que veio com resultado positivo, e essa gestante estava com as transaminases alteradas e plaquetopenia, quadro como um todo que é compatível com a síndrome HELP. Naquele momento, então, foi decidido por realizar a internação dessa gestante num centro obstétrico, né, para que possa realizar a interrupção da gestação, pelo fato de ser uma gestação gemelar de alto risco, somada a uma síndrome HELP, foi optado por se realizar uma cesárea, que aconteceu sem intercorrências. Logo após a cesárea, foi feita a extração manual da placenta, né, e das membranas íntegras, foi colocado um DIU de cobre, tudo isso sem intercorrências. Entretanto, após algumas horas, a paciente começou a apresentar sinais de choque hemorrágico, bastante sangue, né? Ela liberando um volume bem grande, paciente bem hipotensa e hipocorada, tava 4 cruzes em 4, né, de hipocorada, bastante coágulos e fundo vaginal, e por isso foi optado fazer uma transfusão de 2 concentrados de hemácia, solicitado tomografia computadorizada abdominal e indicado a internação dessa paciente em unidade de terapia intensiva. No laudo da tomografia foi evidenciado líquido livre de abdômen em moderada quantidade, e por causa disso, de todo o quadro clínico dessa puérpera, foi decidido realizar uma laparotomia exploradora com esterectomia total, com salpingectomia direita, sendo transfundidos após mais 3 concentrados de hemácia, porque a paciente permaneceu anêmica. Então, depois de ser transfundido mais esses 3 concentrados, a paciente começou a evoluir
satisfatoriamente e já no dia seguinte retornou à enfermaria do HRC sem evidência alguma de sangramento abdominal por tração point of care. Depois dessa resolução do quadro, dela já estar estável, foi orientado acompanhamento por meio da UBS, por meio do ambulatório de puerpério da Universidade Católica de Brasília, além de uma consulta anual com o ginecologista. Para a gente discutir um pouco mais sobre o caso, né, a gente tem que entender o que é a síndrome HELP. A síndrome HELP é uma doença hipertensiva da gestação. Entre as suas alterações, como foi citado ali no caso da gestante, estão a hemólise, a elevação de enzimas hepáticas e a trombocitopenia. E esse dano endotelial, a ativação plaquetária e a trombose são fatores secundários tanto ao quadro de Covid-19, né, como já foi muito bem provado, né, e com o tempo e com a literatura, os trabalhos científicos, quanto é também muito apresentado na síndrome HELP. Então, é de se supor que a sinergia dessas duas alterações fisiopatológicas que as duas condições apresentam, tanto o Covid-19 como a síndrome HELP, vão acelerar o comprometimento materno. Então, a partir daí, a gente tem que entender que as duas coisas juntas são ainda mais perigosas do que sozinha para a gestação. E a trombocitopenia, ela se correlaciona com maiores scores de gravidade e já comprovadamente é fator de risco significativo para a mortalidade em pacientes com Covid-19. Por isso, a literatura provou que é recomendado, e hoje em dia isso é como um guideline, né, feito durante os principais serviços, a administração de aspirina em baixas doses oferecidos a mulheres grávidas durante a pandemia do Covid-19, exatamente para a gente ter uma prevenção desses quadros hipertensivos e dos seus desfechos mais graves. Então, se chega uma gestante com diagnóstico positivo, com teste positivo para Covid-19, está preconizada a administração da aspirina, exatamente para a gente evitar uma possível configuração de HELP no futuro, que, junto do Covid, tem realmente esse prognóstico pior por todo esse sinergismo da questão fisiopatológica que foi explicado e que os dois causam muito, né? E a gente pode concluir, então, que a infecção por SARS-CoV-2 aumenta a chance de incidência de síndrome HELP na gestação. E os profissionais de saúde futuros, tanto os atuais como os futuros, eles precisam estar cientes desse risco, exatamente para ter o tempo de planejar, de identificar de forma rápida e de monitorar de forma próxima a doença e adotar precocemente intervenções eficazes que possam, de fato, reduzir os riscos para o binômio materno-fetal, que é o que a gente espera. As referências bibliográficas estão descritas nesse slide e no próximo. Muito obrigada.